Olá pessoal, eu sou a professora Tássia Monteiro, eu leciono a matéria de redação no cursinho Maximize. Hoje eu vou trazer algumas dicas para você poder utilizar na hora da redação do Enem e, claro, ter muito sucesso com a sua nota. Gostaria de falar, primeiramente, da questão do tema. Muitas pessoas me perguntam, professora, qual será o tema da redação no Enem? Bem, é muito difícil, claro, nós adivinharmos qual tema será, entretanto, eu chamo a atenção para uma coisa muito importante, que é o fato de os temas do Enem nos últimos anos não terem trazido algo muito polêmico. Então é importante a gente pensar num tema o mais neutro possível, como nos últimos anos nós tivemos a publicidade infantil, nós tivemos a questão da lei seca, nós tivemos a questão da imigração recente no Brasil, ou seja, são temas que não geram grande polêmica, tampouco polaridade em termos de argumentação, ou seja, você não tem que defender um lado em oposição a outro, aquele famoso ser a favor ou contra, ok? Além disso, eu vou trazer aqui algumas dicas de como você proceder na hora da prova. Por quê, pessoal? Nós temos uma prova muito longa no domingo, né? Nós temos mais de 4 horas de prova no domingo. E muitos fazem a redação primeiro, muitos deixam a redação para o final. E eu vou dar aquilo, claro, baseado na minha experiência pessoal na época de vestibulanda e também o que eu colho no contato com os meus alunos. Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: pegou a prova, quando vocês tiverem autorização para abrir a prova, é muito interessante que vocês leiam já a página da redação. Por quê? Primeiro, para você já acalmar a ansiedade, de forma que você não fique preocupado com qual tema será, eu vou dar conta, não vou dar conta. Então é uma folha rápida, você vai ler em menos de 5 minutos, você vai ler os textos de apoio, vai ler o grande tema, que geralmente vem em forma de um título, que no ano passado foi a publicidade infantil, por exemplo. Então você faz essa leitura, você pega dá uma olhada nos textos de apoio e dali já extrai o seguinte: cada texto de apoio traz uma faceta em relação ao grande tema, ok? Então liste no cantinho da prova a palavra-chave que vai resumir cada texto de apoio. Então se um texto de apoio fala de saúde, coloque lá saúde. Se um texto de apoio fala de financeiro, coloque financeiro. Ou seja, cada texto de apoio traz consigo um microtema, que ele no futuro vai ajudar na hora da confecção da prova, tudo bem? Perdão, da redação. O que acontece? Você faz essa parte, vai para a sua prova. Claro, sempre gerenciando o seu tempo, de forma que não prejudique no final. Quando você já tiver feito a prova, passado o gabarito, ou se você prefere, se sente mais seguro em começar pela redação, não tem problema. O que é importante? Você vai dividir a sua redação em 5 blocos. Ou seja, num primeiro bloco você vai colocar a introdução, ou seja, fazendo uma apresentação geral do seu tema, no caso o tema que eles predeterminam. Depois você vai se utilizar de 3 parágrafos de argumentação, claro, em prol do seu raciocínio. E neste momento eu aconselho você utilizar cada microtema que foi colocado nos textos de apoio, que você utilize ele como um pequeno tema central para cada parágrafo. Isso faz com que você não fuja do tema e também mostra que você aproveitou a inspiração dos textos de apoio. Claro, lembrando-se de não copiá-los, ok? Além disso, no final, nós temos que montar uma intervenção, ou seja, uma solução. Gente, é muito importante lembrar que esse parágrafo, apenas a confecção dele, vale 200 pontos na redação. E aqui, todo cuidado é pouco. O que é importante que nós precisamos manter neste caso? Primeiro, você tem que dar uma solução imaginada em todos os sentidos. Não apenas dizendo, deve-se fazer tal coisa. É importante você colocar de que forma pode ser feito o projeto, quem seria responsável pelo projeto e de que forma esta solução ajudaria a comunidade, no caso a qual demanda dessa solução, ok? Então, quanto mais detalhamento você der dessa solução, quanto mais contexto você dar a ela, mais pontos você vai ter nesse quesito da sua intervenção, ok? Além disso, eu quero lembrar aqui, para finalizar o nosso vídeo, quais são as 5 competências que são consideradas no Enem. Claro, cada uma valendo 200 pontos, o que resulta no final 1000 pontos. A primeira é a língua portuguesa, ou seja, evitem erros de português, evitem coloquialismos, porque isso compromete diretamente nesta competência.
Segunda competência é o repertório que você traz, ou seja, a bagagem que você traz para a discussão na sua redação. Também nós temos uma que eu falo que é a de coerência e coesão, ou seja, a construção da ideia, tá, no seu texto. É a terceira competência que também vale 200 pontos. A quarta, na minha opinião, uma das mais importantes, que é o respeito ao tema. Muitas redações perdem muita pontuação porque fogem do tema de uma maneira ou de outra, seja direto ou indiretamente. E lembrando que se você tiver uma fuga total do tema, você tem a sua redação desclassificada, tá? Então todo cuidado é pouco. Além disso, como eu havia comentado anteriormente, a última competência, que é a da intervenção, a da solução que você colocará no último parágrafo do seu texto, ok? Pessoal, quero agradecer muito a atenção de todos, espero que tenham gostado. Desejo uma ótima prova para vocês. Um beijo grande, tchau, tchau.